sete espadas pra me defender. Eu tenho um na minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho um na minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na fé de Zambi e da Virgem Maria, eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho um na minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho um na minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai. Na fé de Zambi e da Virgem Maria. Salve, salve família, Lume. Salve todos. Você que faz parte da família, você que é consulente, você que é amigo, que segue a gente aqui nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Hoje a gente começa aí fazendo essa homenagem ao nosso Pai Ogum, pedindo a esse Pai que nos ilumine, que quebre todas as demandas e venha com a sua espada para nos defender em todos os momentos desafiadores que nós passarmos nas nossas vidas. Hoje nós vamos ter aqui a presença do nosso irmão Antônio Farias, e ele vai estar falando para a gente sobre a descrença da humanidade. É um assunto assim que eu acredito de muita importância, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, onde a gente está vendo muitas pessoas passando por dificuldades, muitas pessoas com problemas psicológicos, muitas pessoas assim realmente precisando assim de uma luz, porque é nesses momentos de desafios, é nesses momentos onde nós somos convidados mesmo assim a passar por provas, é que nós vamos dar aí o nosso teste de fé, né? Até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa crença, né? Até que a gente acredita para ter certeza de que nós vamos ter um mundo melhor depois disso tudo e que esse mundo melhor está logo ali adiante, que a gente não precisa esperar tanto e a gente só precisa confiar. Eu vi que meu irmão já está aqui, então eu vou estar convidando ele agora. Já fiz essa abertura aqui com essa canção do Pai Ogum, então considero essa abertura com essa canção a prece, aguardando ele chegar para a gente dar início ao bate-papo de hoje. Olá! Boa noite! Boa noite, mãe. Almani ou Amani? Tá me ouvindo? Tá travando um pouco a sua conexão. Não tá conseguindo me ouvir? Agora sim. É porque travou um pouquinho, mas agora sim. É normal. Eu perguntei se é Almani ou Almani. 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 Ah, tá bom, Almani. Mas Almani, o pessoal me chama de Almani também, eu não... Eu acho bonito também. Não tem a menor dúvida. Sui generis seu nome, viu? Muito bem escolhido. Obrigada. Então agora eu passo a palavra para o senhor e o senhor pode dar continuidade aí ao nosso bate-papo. A nossa irmandade não permite que você me chame de senhor. Então, pronto, você, não é verdade? Eu passo a palavra para Fique à vontade. Passo a palavra para você e aí você dá continuidade ao nosso bate-papo de hoje. Fique à vontade. Tá bom. Olá, meus irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a luz do Divino Mestre esteja sempre no lar de cada um de vocês, para que vocês tenham sempre harmonia e paz.
Vamos ter um pouquinho de paciência. Aí eu vou desativar os comentários, porque aí acho que pesa menos e aí não fica travando tanto a internet dele. Desativar. Desativei os comentários. Vamos ver se ele consegue aí retornar para o nosso bate-papo. Acho que ele está tendo um pouquinho de dificuldade, gente. Vamos ter mais um pouquinho de paciência para ver se nosso irmão consegue acessar aqui. Novamente, eu ativei os comentários para poder perceber aqui na hora que ele chegar. Porque sem os comentários aqui, para mim, não aparece quem está entrando. Então, vamos esperar mais um pouquinho, ver se o nosso irmão consegue chegar. E aí a gente dá continuidade com ele aqui. Eu acredito que ele tenha saído para tentar acessar de um lugar mais melhor para a conexão na internet. Ele não está conseguindo entrar, eu acho. Mas vamos ter mais um pouquinho de paciência e aguardar para ver se ele aparece. Enquanto isso, eu já quero assim trazer uma provocação para uma conversa onde a gente observe, né, o que é descrença, né, o que é não acreditar. Quando foi na sua vida que você passou por um momento onde você não acreditou? Não acreditou em alguém, não acreditou em alguma coisa, não acreditou em você mesmo, em você mesma. E como é que essa descrença pode trazer danos para a nossa vida? O que é que a descrença da humanidade pode trazer de danos para a nossa vida? Então vamos pensar, vamos buscar refletir sobre isso. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui, para ver se eu consigo colocar ele de novo no bate-papo. Não, ainda não. Ele ainda não apareceu aqui. Eu não sei se é ele que está falando comigo aqui no WhatsApp. Eu tenho medo de sair aqui e sair da live. Eu não sei como é que funciona. Eu vi que ele me pediu aqui para mandar o nome novamente para acessar o canal. E aí vamos aguardar um pouquinho para ver se ele aparece. Eu vi que alguém aqui mandou. Deixa eu ver aqui se foi ele. Pronto. Pronto, já adicionei ele aqui. Vamos ver se agora ele consegue entrar. Oi, voltou. Não sei nem aonde começar. Tudo bem. Eu acredito que logo no início eu fiz os meus agradecimentos, vocês devem ter ouvido, né? Agradecer a Lume, a direção, ao pai Marcos pela receptividade nessa instituição. Sou o mais novo, né? O caçula desta casa. E é verdade, né? E como eu dissera, eu fiz um artigo, né? Ou melhor, na época, na verdade, eu fiz um... Estão me ouvindo bem aí, não? Sim. Está ouvindo, né? Eu fiz uma crônica a respeito
dando para ouvir aqui. É isso que eu estou pensando aqui. Mas tá A dando para respeito ouvir. desse assunto, já está ouvindo bem? Tô. Da descrença. Então, eu estou aproveitando o artigo, esse artigo que eu fiz sobre a descrença no mundo espiritual e vou mostrar como exemplo o que encontra-se enfermo. A realidade é essa. Como aqui, meu Deus, que levaram o homem a ser atingido por esta pandemia. Isso é o que deveremos analisar para termos uma ideia de como somos vulneráveis como ser humano e quais as providências que deveremos adotar para eliminarmos das nossas vidas este mal que nos consome. Isso é que é importante nas nossas vidas. Introduzir ao assunto que irei apresentar como exemplo o que estamos vivendo hoje neste planeta, que é o coronavírus. Descrença. Imagino que a falta de fé se processou a partir da mudança de comportamento do homem na sociedade. Assistimos à evolução industrial em nosso planeta de forma exacerbada. Os conceitos de liberdade, de igualdade e fraternidade deram lugar a conceitos deprimentes de egoísmo, orgulho e vaidade. A partir destes conceitos, o homem se tornou escravo de Mamon. Para aqueles que talvez não saibam quem é Mamon, Mamon não é nenhuma divindade, mas uma palavra hebraica que significa dinheiro, riqueza. Viu no seu crescimento socioeconômico financeiro a sua ascensão na sociedade em que estariam inseridos. Até aí tudo bem. É o desejo de todos. Quem não gostaria de crescer na vida? Quem não gostaria de se tornar um cidadão de posses? Desconhecer o passar dificuldades? Ter tudo o que deseja? Isso é um desejo de todo ser humano, não é verdade? É o desejo de todo homem, que imagina que o futuro poderá ser proveitoso se conseguirem conquistar riquezas. A verdade, sem sombra de dúvida, minha irmã, é essa. Mas tem um detalhe. Deus não condena as satisfações terrenas, mas condena o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover. O que concentra os seus pensamentos da vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e entra em desespero. Aí se pergunta, diante do que eu vou colocar, o que isso tem a ver com a descrença? Não é verdade? Seria a causa de tudo que acontece em nossas vidas? Merece uma reflexão de todos nós. O que leva à descrença? Isso é que importa. O que leva à descrença? O homem, sem se aperceber, esqueceu das suas origens religiosas, que o ensinaram a acreditar na existência de Deus. Fomos educados por pais religiosos. Creio que todos que frequentam a nossa casa foram educados como tal, por pais religiosos, que nos ensinaram a aprender a acreditar em Deus e temê-lo, porque fomos criados assim quando crianças. Não só a Deus, como a morte. E eu vou lhe explicar por que isso. A criança, quando fazia qualquer mal, olha, Deus lhes castiga. Então Deus era o freio. Era o freio de tudo. Não é verdade, Armani? A mesma coisa foi a morte. E a morte ainda foi pior. Olhe, não suba no galho que você cai e morre.
E aquele negócio de morre, sabe o que ocorreu? Ficou no seu subconsciente infantil e cresceu com aquilo. Se eu fizer, morro. Se morrer, acaba a vida. Não é assim. Então, a morte foi criada, a forma como foi colocado a morte, teve como objetivo frear os instintos das crianças. Aquele instinto de fazer o que acha que deve fazer, que tudo para ele está certo, quando, na verdade, muitas coisas estão erradas. O que se tornou um fator de descrença na existência de um mundo que nós conhecemos muito bem, que é o mundo espiritual. Porque, a partir daí, o homem passou a acreditar que tudo se acaba quando morre, quando na verdade não é. Não é verdade? O poder era tudo o que eles queriam. Esta falta de fé tornou-se um caminho sem volta para os homens. Para que o homem se tornasse escravo de uma espiritualidade por ele desconhecida. Porque quando você perde a fé, é descrente, a espiritualidade trevosa está ali exatamente para aproveitar essas energias negativas que para ele é salutares. Concorda? Verdadeiro ou falso, Yamani? Concordo, verdadeiro. O tempo foi se exaurindo e o homem foi sendo conduzido às práticas anticristãs, a ponto de esquecer que a humildade e a caridade são qualidades que dignificam o ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas, para um descrente, nem por pensamento. Amar o próximo como a si mesmo, muito menos. Eles estão muito mais preocupados com a sua ascensão na vida material do que no seu semelhante. E assim um homem iniciou o processo de degeneração social intensa. Começou a decadência, a ponto de colocar a família em segundo plano, em favor dos seus desejos de crescimento e ascensão na sociedade em que vivia. Perder o que construiu seria um desastre inconcebível. Imagine, meus irmãos, convencer um descrente da existência do mundo espiritual, já que para eles Deus lhes é desconhecido. Talvez nem desconhecido, ignorado. Porque o nome de Deus ele sempre ouviu e vai ouvir sempre, qualquer que seja esse descrente. Não sabem eles o quanto somos influenciados pelos nossos irmãos benfeitores do além-túmulo. Licença. Ser descrente em Deus é ignorar a continuidade da nossa própria vida. Pois bem, meus irmãos, esta semente plantada pelos homens cognominado de descrença, no futuro haverá de germinar, obrigando-os a colher o que foi plantado. Quem planta, colhe. E vamos ver o que é que ele vai colher. Ele plantou descrença. O que será que ele irá colher disso? Aí vem os efeitos que ela poderá causar. Quais seriam os efeitos na vida de um homem diante da descrença? Estariam colhendo o que plantou? Claro e evidente, não é verdade? Com certeza. Surge em suas... Hein? Com certeza. Com certeza, na verdade. Surgem em suas vidas conflitos familiares. É a primeira coisa que ocorre. Esses conflitos passam a ser frequentes, pois as dificuldades da manutenção da família vai se tornando difícil em decorrência de perdas pela má administração dos bens adquiridos. É aquele caso. Família está acostumado com bom viver, né? Tem de tudo, de uma hora para outra começa a perder a sua condição financeira. É aquele caso, o uso do cachimbo põe a boca torta. Quem está no bem melhor, no bom melhor, né? Quem está em uma situação financeira altamente equilibrada e começa a perder estas condições, aí gera conflitos na família, que é filho com pai, mãe, enfim, com todos. A tristeza toma conta do seu coração, também que ele começa
a se entristecer, os amigos se afastam completamente, perdeu o que tinha. O desânimo torna-se insuportável a ponto de não sentir vontade para fazer nada, não quer fazer nada. Sofre com a distância da sociedade. Quando alguém perde alguma coisa, dentro de uma sociedade materialista, consequentemente ela os afasta. Não é verdade? Não consegue pensar em uma forma de se sair dessa situação. Os pensamentos voltam para uma autodestruição. Observe que as pessoas de poder econômico alto, quando ele perde tudo, a primeira coisa que ele faz, suicidar-se. Porque ele não foi forte o suficiente para encarar as dificuldades que a vida lhes ofereceu. Ele não foi forte o suficiente para sentir que as dificuldades têm como objetivo a elevação da sua própria alma, do seu espírito encarnado. E com isso, ele se autodestrói. O corpo debilitado por falta de exercício mental, por falta de exercício físico, torna-o enfermo e passa a sentir síndrome de pânico. Aí ele começa a ir para onde? A procurar os profissionais da área, os psiquiatras, as psicólogas, para tentar fazer com que ele retorne à vida que ele tinha. Aí vai para um centro espírita, pedir aos nossos guias e protetores espirituais que o ajude para que ele recupere as suas finanças, como se as entidades iriam empregá-lo ou dar uma posição social melhor a ele, já que, mesmo que ele merecesse, mas se merecer, pior ainda, não é verdade? Ela pode sim abrir o caminho deles para que ele ache esse caminho e corra atrás do seu próprio prejuízo. E como exemplo de falta de fé em nosso planeta, meus irmãos, não há exemplo maior do que o que nós estamos vivendo. Concordam? Surgiu em todo o planeta um ser microscópico na vida das criaturas terrestres. Este vírus chama-se coronavírus, o Covid-19. Olha o exemplo que este vírus nos dá em relação à descrença do ser humano. Quantas perdas nós obtivemos neste planeta Terra por falta de fé, por acreditar naquele que nos deu a vida, naquele que permitiu que caminhássemos no sentido de chegarmos próximos aos pés de Jesus. Não é verdade? Este vírus nos trouxe. Ele tem o seu lado benéfico, não se enganem. Ele trouxe a necessidade de sermos disciplinados. A disciplina parte, inclusive, por exigência dos próprios órgãos de saúde pública. Lavar as mãos, andar e ficar em casa, não é verdade? Forçou-nos a manter-se enclausurado em nosso próprio lar. Passamos a ficar presos em quarentena. Nos obrigou a manter afastado de nossas famílias e de amigos. Nos ensinou a todos a importância da higiene pessoal. Toda hora as pessoas agora estão querendo lavar as mãos porque acham que está de coronavírus. E tome lavar a mão, gastar água e gastar sabão. Mas tem que fazer isso mesmo, não tenha dúvida. Tá certo? Nos deu exemplo de civilidade ao respeitar os direitos dos outros. Eu tenho até um exemplo de civilidade. Eu vi na televisão um preposto da prefeitura parou o ônibus e identificou que um senhor estava sem máscara. E pediu, muito gentil, que ele descesse do ônibus, porque ele não poderia continuar a sua viagem. Uma senhora que estava atrás desse senhor pegou uma máscara que está dentro da bolsa e o ofereceu. Não tem a menor dúvida que foi um ato de civilidade, não é verdade? Ofereceu essa máscara ao cidadão.
nos obrigou a aprender que a educação é a base que nos eleva como ser praticando gentileza, delicadeza. Nos ensinou a dividir o pouco que temos em benefício dos que nada têm. Observe quantas pessoas hoje ajudam a outros, na verdade, que estão necessitando de um saco de um quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha. E às vezes pessoas pobres, pessoas que nada têm, mas têm sido caridoso com quem precisa. Despertou em toda a sociedade o conceito de solidariedade, independente da raça ou credo. Eu ouvi na última live a jovem falando, inclusive, sobre solidariedade, não foi? Não sei se vocês assistiram. Dei a este vírus uma importância que talvez os senhores não concordem comigo. O consagrei como coronavírus, o vírus da regeneração, porque o homem, para se regenerar, tem que apanhar. Você concorda, Albani? Acredito que é sim, verdade? Ainda é assim. As pessoas, então, e esse vírus veio para isso. É o exemplo mais importante para as pessoas desprovidas de fé. Permite que o homem, em quarentena, reflita quanto à sua descrença em um ser supremo. Permite que os descrentes avaliem as suas vidas com relação às ações e comportamentos adotados na sua existência atual. Deu ao homem a oportunidade para que ele faça uma reflexão com relação aos princípios morais que nos conduz a uma vida espiritual em processo de evolução. E refletir quanto à falta de humildade e caridade para com seus semelhantes. Não sabendo o homem que a caridade é o caminho para a salvação do espírito. E mostrar à humanidade a necessidade de se aproximar mais de Deus e reconhecer a sua existência. Meus irmãos, meus amados irmãos dessa instituição bela que se chama Lume, e aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, apareça, porque as portas desta casa estará sempre aberta para todos. E mostrar à humanidade a necessidade de se aproximar de Deus é fundamental na vida de qualquer ser humano. Pois bem, meus amigos, se o homem se conscientizar de que nasceu para a liberdade, agindo com igualdade e praticando a fraternidade para com todos, é o caminho que nós devemos adotar em nossas vidas a partir de agora, para que esse vírus suma de nossas vidas. E assim, após essa tempestade que nós estamos passando, o mundo sofrerá uma transformação radical, pois este tempo de pandemia nos deu a oportunidade de mudarmos para melhor. Você veja que a pandemia foi um mal necessário para abrir a mente do ser humano quanto à realidade da vida, que não é uma realidade da vida terrestre, mas uma realidade da vida futura nossa, do outro lado da vida. Concorda aí, Almani? Você como nossa irmã? Concordo, sim. Deixa eu aumentar que eu estou ouvindo mal. Concordo, sim. Não podemos e não devemos jamais esquecer que, como espíritas umbandistas que somos, temos o dever e o compromisso com a espiritualidade de contribuir em benefício dos pobres e desvalidos, que não obtiveram a oportunidade de aprender e que somos
espíritos e estamos matéria nessa existência. E estamos matéria com o objetivo de tornarmos um instrumento da espiritualidade a serviço de Deus. Isso, nós, espíritas, de um modo geral, seja um bandista, seja da linha de candomblé, seja de qual for a linha afro, temos essa obrigação moral para com a espiritualidade. Quando conseguirmos massificar em nossas memórias e colocar em prática o que aprendemos nesse pouco espaço de tempo, o mundo se transformará, não tenham a menor dúvida, em um mundo melhor. Quantas criaturas pereceram diante desta enfermidade? Será que elas não estariam inseridas no contexto da descrença? Ninguém sabe. Às vezes as pessoas falam, eu acredito em Deus, mas interiormente não acredita nem nele mesmo. É verdade. Tem gente que acredita em Deus. Pergunta se sabe orar um Pai Nosso, que não sabe. Mas acredita em Deus. Não acredita em coisíssima nenhuma. É engano puro. Quantos irmãos frequentam nossas casas na busca de crescimento financeiro? E se decepcionam quando não conseguem realizar seus intentos? Quantos vão, dia de terças-feiras, na Lume, e chegam no pé do caboclo, ou no pé do preto velho, por sinal os dois estão aqui atrás de mim, e pedem socorro, porque está assim, porque está assado, porque não tem dinheiro, porque não ganha dinheiro. Mas a solução está dentro de cada um de nós. A solução está naquilo que você faz. A solução está nas suas ações, no seu comportamento como ser espiritual, como espírito que é. Mas está a matéria neste mundo. Mas tem que se conscientizar que é espírito. E por ser espírito, é a única forma dele ser imortal. Não é verdade? A imortalidade do homem está no espírito e não na matéria. São estas criaturas que nos merecem total atenção para que possamos induzi-las a uma reflexão diante dos ensinamentos que os nossos mentores espirituais, os pretos velhos, caboclos, orixás e demais entidades que passam para todos nós. Assim, meus irmãos, será sempre até o fim das nossas vidas o comprometimento com os nossos mentores e com o Pai Celestial, com aquele que nos concedeu a vida e nos concede o direito de ainda viver. Que a luz do Divino Mestre se faça presente nos lares e nos corações de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Que a paz de Deus esteja com todos. Fiquem à vontade. Gratidão, meu irmão. Se tiver alguma dúvida, e eu consegui ouvir, que eu estou ouvindo mal vocês aí. Eu teria que colocar o fone, né? Hein? Eu agradeço a sua participação. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu agradeço a sua participação, as sábias palavras trazidas. E tudo isso que você falou faz muito sentido e é verdadeiro. Eu acredito que agora é uma momento de colocar em prática de verdade aquilo que a gente aprendeu. Porque uma coisa é eu saber, é usar o meu intelecto. Outra coisa é eu... Deixa eu colocar. De que quando todos nós, seres humanos, chegar no momento onde a nossa consciência tiver absorvido os necessários, nós com certeza vamos dar um salto na nossa evolução. Até lá, nós vamos aprendendo com a pandemia, nós vamos aprendendo com as dificuldades, nós vamos aprendendo com as doenças, com os nossos medos e assim por diante.
É bom a gente deixar claro que tudo é uma escolha nossa, passar por tudo que estamos passando. Então, não somos vítimas, somos responsáveis. Eu achei muito interessante quando o senhor falou que a pessoa diz que acredita em Deus, mas às vezes não acredita nem nele mesmo. Isso é muito forte de se ouvir. E aí eu deixo como mensagem, e assim, eu deixo como uma pergunta para todos nós, me incluo bem. Será que você acredita de fato em você mesmo, em você mesma? Faça essa pergunta para você e a resposta vai vir de dentro de você. Então, que a gente tenha aí essa consciência, que a gente busque realmente colocar em prática as coisas que a gente vem aprendendo. Porque hoje a gente vive um sistema que é um sistema da cultura do ser, do ter. Mas a nossa caminhada vai passar está passando agora de um momento da cultura do ser, do ter, para a cultura do ser. Nós não viemos aqui para ter, nós viemos para ser. Ter é consequência dos nossos atos, das nossas ações. Não é verdade? Com certeza absoluta. E é desta forma que temos que nos conscientizar. E todos aqueles que te ouviram agora, tenho certeza que irão fazer uma reflexão com relação às suas ações, o seu comprometimento, porque o mais importante de tudo é o comprometimento. Esse é que é importante. E o eu tenho certeza... E o maior compromisso é com a gente mesmo. Com certeza. A responsabilidade é nossa. Não é verdade? É. Pois é. Agradeço, Farias, pelas belas palavras. Foi, assim, para mim, maravilhoso, um bálsamo. E coisas muitas tem para refletir agora, né? A gente tem aí muita coisa para refletir. Eu agradeço a sua participação. Espero que você possa participar outras vezes aqui com a gente. E eu quero pedir a todos vocês que estão nos assistindo agora, a gente está com o nosso canal no YouTube e a gente está pretendendo fazer as lives lá pelo canal YouTube, porque vai ser melhor para a gente. Só que para a gente fazer as lives lá no YouTube, o YouTube ele tem algumas regras. E as regras para fazer live lá, o canal ele precisa ter no mínimo 1000 inscritos. Então a gente vai estar postando essas lives que estamos fazendo aqui no Instagram, nós vamos postar lá no YouTube. E aí, quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, pode procurar lá Lume e você vai achar. Curta o nosso canal, compartilhe o nosso canal com seus amigos, para a gente fazer esse canal crescer e a gente poder fazer as nossas lives por lá. Então, só lembrando que essa live de hoje, ela não vai ficar salva no Stories, nós vamos postar lá, posteriormente aqui no YouTube, Cauê vai postar, e aí, quem não assistiu ou quem quiser, vale a pena assistir novamente, porque o que foi dito aqui realmente foi muito, muito bonito, muito maravilhoso. Eu agradeço de fato a esse Farias por essas palavras. E a gente vai seguindo aqui. No próximo sábado nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de lives. O nosso irmão Kleber Almena vai estar fazendo aí um bate-papo com a gente. A gente vai estar divulgando o tema tanto no nosso grupo do WhatsApp, como também aqui no Instagram. Então, você que já curtiu aqui a nossa página no Instagram, já segue a gente aqui no Instagram, siga a gente também lá no YouTube, para a gente conseguir alcançar o número mínimo de pessoas para fazer as nossas lives por lá. Desejo boa noite a todos, uma linda semana. Você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer só. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Gratidão também. Boa noite a todos. Excelente semana. E sábado que vem a gente se vê novamente. Tchau. Tchau.